Você já se sentiu preso em uma rotina que por fora parece perfeita, mas por dentro você sabe que algo não está certo? É neste momento que a tentação pode aparecer e às vezes vem de onde menos imaginamos. No vídeo de hoje, vamos explorar o poder do verdadeiro amor e como ele pode superar até os momentos mais difíceis de solidão e dúvida. Se você está passando por isso, prometo que este vídeo vai te mostrar uma nova perspectiva e uma solução para seus desafios emocionais. Vamos transformar essa dor em uma oportunidade de crescimento juntos. Meu nome é Clara e tenho 28 anos. Hoje, vou compartilhar uma história muito pessoal, uma história que pode te ajudar a refletir sobre as escolhas que fazemos na vida e sobre o valor da conexão emocional nos relacionamentos. Mas antes de seguir com a história, você já se inscreveu no canal? Se essa introdução já despertou sua curiosidade, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para não perder o restante desta e de outras histórias que vou compartilhar. Agora, vamos juntos nessa jornada. Desde muito jovem, eu sempre sonhei com um grande amor. Aquela ideia romântica de encontrar alguém que me completasse, que estivesse ao meu lado em todas as situações, nas alegrias e nas dificuldades. Eu queria um relacionamento baseado em respeito, admiração mútua e, acima de tudo, amor verdadeiro. Quando conheci Felipe, parecia que todos esses sonhos estavam finalmente se tornando realidade. Nós nos conhecemos durante uma viagem com amigos, em um daqueles dias que parecem saídos de um filme. Era uma tarde ensolarada, e estávamos em uma praia isolada. O mar, calmo e azul, refletia o céu claro, enquanto a brisa suave do oceano acariciava nossos rostos. Felipe estava conversando com um amigo em comum quando nossos olhares se cruzaram. Foi como se o tempo tivesse parado. Ele sorriu para mim, e eu senti uma conexão imediata. Ele tinha um jeito tranquilo, quase introspectivo, mas ao mesmo tempo transmitia uma segurança que me atraía. Começamos a conversar e, a partir daquele momento, era como se estivéssemos em nosso próprio mundo. Felipe era engraçado, inteligente, e compartilhava muitos dos mesmos valores e sonhos que eu. Passamos o resto daquele dia juntos, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu já sabia que ele seria alguém especial na minha vida. Nos dias que se seguiram, começamos a nos encontrar com mais frequência. Saíamos para caminhadas no parque, jantares à luz de velas, e passávamos horas conversando sobre nossos sonhos para o futuro. Cada momento com Felipe era como um novo capítulo de uma história de amor que eu nunca quis que terminasse. Ele me fazia sentir segura, amada, e o mais importante, valorizada. Não demorou muito para que nos tornássemos inseparáveis. Nosso relacionamento cresceu de forma natural e saudável. Felipe tinha um jeito único de me fazer sentir especial. Ele era o tipo de pessoa que sempre colocava os outros antes de si mesmo, e eu admirava isso nele. Quando ele me pediu em casamento, foi em uma noite mágica. Estávamos em uma viagem para o interior, em uma pequena casa de campo que havíamos alugado. O céu estava incrivelmente estrelado, e a única luz que tínhamos era das velas que acendemos na varanda. Ele se ajoelhou, segurou minha mão e, com um sorriso tímido, me perguntou se eu queria passar o resto da minha vida ao lado dele. Eu sabia que aquele era o momento que eu estava esperando desde o dia em que o conheci, e sem hesitar, disse sim. Se você já viveu um momento tão especial quanto este, compartilhe nos comentários. Quero saber como foi o seu pedido de casamento ou o momento que marcou o início do seu grande amor. Nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, cercados por nossas famílias e amigos mais próximos. Decidimos que nosso casamento seria algo íntimo, focado em nós dois e nas pessoas que realmente faziam parte de nossas vidas. Foi um dia inesquecível, onde cada sorriso, cada lágrima de alegria, parecia selar o início de uma nova jornada. Depois do casamento, nos mudamos para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. A cidade tinha um charme único, com suas ruas de paralelepípedos, casas antigas e praças floridas. Havia uma tranquilidade ali que eu nunca havia experimentado antes, uma sensação de que o tempo passava mais devagar, permitindo que apreciássemos os pequenos momentos da vida. Nos primeiros anos, nossa vida foi repleta de amor e companheirismo. Felipe trabalhava como engenheiro civil em um projeto local, algo que ele adorava,
pois sempre gostou de construir e criar coisas novas. Eu, por outro lado, trabalhava como professora em uma escola da cidade, um trabalho que me trazia imensa satisfação. Adorava ver o brilho nos olhos das crianças quando aprendiam algo novo, e saber que estava contribuindo para o futuro delas me enchia de orgulho. Nossas rotinas se completavam. Eu preparava o café da manhã todos os dias, enquanto Felipe lia o jornal e me contava as novidades. À noite, ele sempre chegava em casa com um sorriso no rosto, e eu o recebia com um jantar preparado com carinho. As conversas durante as refeições eram o ponto alto do meu dia. Falávamos sobre nossos sonhos, planos para o futuro, e ríamos juntos das pequenas coisas que aconteciam no dia a dia. Nossos fins de semana eram reservados para nós dois. Gostávamos de explorar as redondezas, fazer trilhas nas montanhas próximas, ou simplesmente passar o dia em casa, assistindo a filmes e cozinhando juntos. Havia uma paz em nosso relacionamento, uma sensação de que tudo estava no lugar certo. Eu me sentia completa, e acreditava que aquele amor duraria para sempre. Mas com o tempo, comecei a perceber pequenas mudanças. Felipe estava cada vez mais envolvido em seu trabalho. O projeto que ele liderava estava se tornando mais complexo, e isso exigia mais de seu tempo e energia. Comecei a notar que ele chegava em casa mais tarde, muitas vezes exausto, sem a mesma disposição de antes. Nossos jantares passaram a ser mais silenciosos, e as conversas longas foram substituídas por breves diálogos ou por ele adormecendo no sofá enquanto assistíamos a um filme. Você já passou por um momento em que as coisas começaram a mudar em um relacionamento? Como você lidou com isso? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Vou adorar saber. Foi nesse contexto que Gabriel entrou em nossas vidas. Ele era um novo colega de trabalho de Felipe, que havia se mudado recentemente para a cidade. Felipe o trouxe para um jantar em nossa casa, e foi ali que eu o conheci. Gabriel era extrovertido, engraçado, e logo se tornou uma presença constante em nossas vidas. Ele tinha um jeito descontraído, uma facilidade de fazer amizades, e rapidamente se integrou ao nosso círculo de amigos. Gabriel era o tipo de pessoa que conseguia iluminar um ambiente apenas com sua presença. Ele tinha uma energia que parecia contagiar todos ao seu redor. Quando ele chegou à cidade, trouxe consigo um sopro de novidade, algo que mexeu com a rotina que eu estava acostumada. Ele falava sobre suas viagens, suas experiências em outras cidades e países, e eu me via fascinada por suas histórias. Ele trazia uma leveza, uma sensação de liberdade que contrastava com a seriedade e o peso das responsabilidades que Felipe carregava. Nossas conversas fluíam naturalmente, e ele parecia sempre saber o que dizer para me fazer sorrir, especialmente nos dias em que Felipe estava ausente. Eu me via esperando por suas visitas, e isso me preocupava. Eu sabia que estava buscando em Gabriel a atenção e o carinho que Felipe não podia mais me dar. Ao mesmo tempo, eu lutava contra esses sentimentos, tentando me convencer de que era apenas uma amizade, algo inocente. Afinal, eu era uma mulher casada e amava meu marido. Mas havia algo em Gabriel, algo que eu não conseguia ignorar. Com o passar do tempo, Gabriel começou a me visitar mesmo quando Felipe não estava em casa. Ele dizia que passava por ali para conversar, para tomar um café, ou apenas para dar um oi. Eu gostava da companhia dele. Ele preenchia o vazio que eu sentia quando Felipe estava ocupado. Ele parecia entender o que eu estava passando, e nossas conversas iam além do trivial. Falávamos sobre sonhos, sobre desejos e, eventualmente, sobre as dificuldades que eu enfrentava em meu casamento. Ele escutava com atenção, sem julgar, e oferecia conselhos que muitas vezes me faziam refletir sobre minha própria vida. Se você já passou por uma situação parecida, deixe um like neste vídeo e compartilhe sua experiência. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. A cada dia que passava, minha vida parecia se dividir em dois mundos distintos. De um lado, havia minha vida com Felipe, uma vida construída sobre anos de amor, respeito e companheirismo. Do outro, havia crescente atração por Gabriel, que parecia oferecer uma nova possibilidade, algo que eu não sentia há muito tempo. A emoção do desconhecido, o calor da novidade. Mas essa divisão estava me consumindo por dentro, e eu sabia que não poderia sustentar essa dualidade por muito tempo sem consequências.
Cada vez que Gabriel vinha até minha casa, eu me sentia envolvida em um turbilhão de emoções contraditórias. Quando ele tocava a campainha, meu coração disparava. A expectativa de sua chegada, a antecipação de nossas conversas, tudo isso se tornava um alívio momentâneo para a solidão que eu sentia quando Felipe estava ausente. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma excitação era acompanhada por uma onda de culpa, uma consciência incômoda de que eu estava permitindo que uma linha perigosa fosse cruzada. Lembro-me de uma tarde específica em que o peso dessa dualidade se tornou quase insuportável. Estávamos sentados na varanda, tomando um café que Gabriel havia trazido de uma pequena cafeteria que ele descobriu na cidade. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre as colinas ao longe, e por um breve momento, tudo parecia perfeito. Gabriel estava contando uma história engraçada sobre sua juventude, algo que me fez rir de verdade, algo que eu não fazia há muito tempo. Mas então ele parou de falar e olhou diretamente nos meus olhos. Houve um silêncio carregado, onde as palavras não ditas flutuavam no ar entre nós. Eu podia sentir a tensão crescendo, como uma tempestade prestes a desabar. Gabriel se inclinou um pouco mais perto, e por um segundo, eu pensei que ele fosse me beijar. Meu coração estava acelerado, minha mente girava, e naquele breve instante, eu senti um desejo profundo de me perder naquele momento, de esquecer tudo o que estava em jogo e simplesmente me entregar. Mas, ao mesmo tempo, outra parte de mim, a parte que sabia o quanto eu amava Felipe, gritou em minha mente. A imagem do rosto de Felipe, sua risada, os momentos que passamos juntos, tudo isso veio à tona como uma âncora me puxando de volta à realidade. Eu me afastei ligeiramente, tentando sorrir para aliviar a tensão, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Gabriel pareceu perceber minha hesitação e recuou também, a expressão em seu rosto mudando de expectativa para compreensão. O que seguiu foi uma conversa que eu nunca pensei que teria. Gabriel, com toda sua sinceridade, me perguntou o que estava acontecendo entre nós. Ele disse que sentia algo por mim, mas que não queria complicar minha vida. Ele queria saber se eu sentia o mesmo, se havia uma chance de algo mais entre nós. A pergunta pairou no ar como uma espada, dividindo meu coração em duas partes. Eu queria dizer a verdade, queria admitir que sim, havia algo ali, algo que eu não podia negar. Mas também sabia que, ao fazer isso, estaria traindo tudo que Felipe e eu havíamos construído. A dor dessa decisão, dessa escolha impossível, foi como um nó se formando em meu peito. Eu olhei para Gabriel, e por um momento, o peso de minhas emoções quase me venceu. Eu queria chorar, queria gritar, queria fugir de tudo aquilo que estava me sufocando. Mas, em vez disso, respirei fundo e disse a ele que, embora houvesse algo entre nós, algo que não podíamos ignorar, eu não podia trair Felipe. Eu disse que estava confusa, que estava machucada, mas que ainda amava meu marido. Gabriel me ouviu em silêncio, seus olhos mostrando uma mistura de tristeza e compreensão. Ele assentiu lentamente, como se estivesse aceitando algo inevitável. Naquela noite, depois que Gabriel foi embora, me sentei na sala de estar, no escuro, tentando processar tudo o que havia acontecido. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca, e pela primeira vez, senti o verdadeiro impacto de minhas ações. Eu estava brincando com fogo, e sabia que, se não tomasse uma decisão, poderia perder tudo o que era mais importante para mim. Os dias seguintes foram um borrão de emoções conflitantes. Durante o dia, eu tentava me concentrar no trabalho, mas minha mente continuava voltando para aquele momento na varanda, para o olhar de Gabriel, para as palavras que trocamos. À noite, quando Felipe ligava para dizer que estava bem, eu sentia uma pontada de culpa, como se estivesse traindo sua confiança apenas por estar perto de outro homem. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que ansiava por mais desses momentos com Gabriel, por mais dessa tensão que eu sentia falta em meu casamento. Eu sabia que estava em uma encruzilhada, e que a escolha que fizesse não afetaria apenas minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. Sentia-me presa em uma armadilha que eu mesma havia criado, e não conseguia ver uma saída que não deixasse cicatrizes. Durante aquelas noites solitárias, comecei a refletir sobre o que realmente queria da minha vida, do meu casamento, e de mim mesma. Lembrei-me dos votos que Felipe e eu fizemos um ao outro no dia do nosso casamento. Prometemos estar juntos nos bons e maus momentos, na saúde e na doença,
na riqueza e na pobreza. Mas o que significavam essas palavras agora, diante da tentação e da dúvida? Será que nosso amor era forte o suficiente para superar essa crise? Ou será que eu já havia ido longe demais para voltar atrás? Quanto mais eu pensava, mais percebia que a única maneira de resolver esse dilema era ser honesta, não apenas com Felipe, mas também comigo mesma. Precisava entender de onde vinham esses sentimentos por Gabriel, o que estava realmente faltando em minha vida para que eu me sentisse tão vulnerável a uma nova conexão. Sabia que, sem enfrentar essas questões de frente, nunca poderia encontrar a paz que tanto desejava. Finalmente, numa noite em que a tensão dentro de mim parecia insuportável, decidi escrever uma carta para Felipe. Sentei-me à mesa com uma folha de papel em branco e uma caneta, e deixei meus pensamentos fluírem. Escrevi sobre minha solidão, sobre como me sentia distante dele, sobre as conversas com Gabriel e o quanto isso tudo estava me machucando. Mas, acima de tudo, escrevi sobre o amor que ainda sentia por ele, sobre meu desejo de reconstruir nosso casamento e de encontrar uma maneira de nos reconectar. Terminei a carta com lágrimas nos olhos, mas sentindo um alívio que há muito não sentia. Eu sabia que essa carta seria o começo de uma conversa difícil, mas necessária. Sabia que, se houvesse qualquer esperança de salvar nosso casamento, precisaria ser aberta e honesta sobre tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Se você já se sentiu dividido entre o que é certo e o que o coração deseja, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser um ponto de reflexão para muitos de nós. Durante aquelas semanas, eu me via cada vez mais dividida entre o que meu coração desejava e o que minha mente sabia ser o certo. As visitas de Gabriel continuavam, e com cada encontro, o peso da minha culpa crescia. Eu sabia que havia algo errado em sentir tanto prazer na companhia de outro homem, mas ao mesmo tempo, não conseguia evitar a sensação de vazio que preenchia minha vida sempre que Felipe estava ausente. Em cada conversa com Gabriel, eu me via compartilhando partes de mim que há muito tempo eu não expressava. Ele parecia entender minhas inseguranças e meus medos de uma maneira que Felipe, por estar tão envolvido com o trabalho, não conseguia mais captar. Havia uma conexão que me atraía, e eu sentia que, com ele, eu podia ser completamente eu mesma, sem os filtros que havia aprendido a usar com o tempo. Gabriel me fazia rir, me fazia sentir jovem e viva novamente, mas junto com essas emoções vinha uma sombra de dúvida que me perturbava. No entanto, à noite, quando estava sozinha em minha cama, a realidade sempre voltava com força total. As lembranças de Felipe, do homem que eu escolhi amar, inundavam minha mente. Lembrava de nossos primeiros momentos juntos, de como ele sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis, e de todas as promessas que fizemos um ao outro. Eu sabia que, se continuasse nesse caminho com Gabriel, trairia tudo o que construímos juntos. Uma das noites mais difíceis foi quando Gabriel me olhou nos olhos, e com uma sinceridade quase dolorosa, me perguntou se eu sentia algo por ele. Havia uma parte de mim que queria dizer sim, que queria explorar o que poderia acontecer entre nós, mas a outra parte, a parte que sabia o valor do que tinha com Felipe, não conseguia pronunciar essas palavras. Em vez disso, fui tomada por uma onda de tristeza e culpa que me fez perceber que, independentemente do que eu sentisse por Gabriel, meu amor por Felipe era mais profundo e mais real. Eu sabia que precisava fazer uma escolha. E essa escolha não era apenas entre dois homens, mas entre dois caminhos diferentes para minha vida. Um caminho era o da tentação, do desejo por algo novo e excitante, mas que inevitavelmente levaria à destruição do que eu mais valorizava. O outro caminho era o do compromisso, da fidelidade ao amor que eu e Felipe construímos juntos, e da dedicação para superar as dificuldades que estávamos enfrentando. Naquela noite, chorei como há muito tempo não chorava. Senti uma mistura de alívio e dor, como se estivesse deixando para trás algo que nunca deveria ter começado. Eu sabia que precisava contar a Felipe o que estava acontecendo, mas temia sua reação. O medo de magoá-lo, de perder sua confiança e de destruir nosso casamento, me paralisava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a única maneira de salvar nossa relação era sendo completamente honesta. No dia seguinte, enquanto Felipe estava fora em mais uma de suas viagens, eu decidi que não poderia continuar vivendo nessa angústia. Liguei para Gabriel e pedi que ele viesse à minha casa. Quando ele chegou, já era tarde, e o céu estava coberto de nuvens,
refletindo o turbilhão de emoções dentro de mim. Nós nos sentamos no sofá, e eu olhei para ele com uma seriedade que não havia mostrado antes. Com a voz trêmula, expliquei que não poderíamos continuar nos vendo da maneira que estávamos. Disse a ele que, por mais que gostasse de sua companhia, meu coração pertencia a Felipe, e eu não podia trair o homem com quem escolhi passar minha vida. Gabriel, para minha surpresa, reagiu com uma maturidade e compreensão que eu não esperava. Ele segurou minha mão e disse que entendia. Disse que nunca quis causar problemas em meu casamento e que respeitava minha decisão. Houve um silêncio pesado entre nós, mas também um alívio, como se finalmente estivéssemos colocando as coisas nos trilhos certos. Naquele momento, eu soube que havia tomado a decisão correta, mas sabia também que ainda precisava enfrentar a parte mais difícil, contar a Felipe. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, tentando encontrar as palavras certas para explicar tudo a Felipe. Revi cada momento, cada palavra dita por Gabriel, cada sentimento que havia nutrido, e a angústia me consumia. Eu sabia que essa conversa poderia mudar tudo entre nós, mas também sabia que era a única maneira de reconstruir nossa relação em bases sólidas. Quando Felipe voltou de viagem, eu o abracei como se fosse a última vez. Senti o cheiro familiar de sua pele, ouvi a batida de seu coração, e me lembrei de tudo que ele significava para mim. Sabia que estava prestes a colocar nosso casamento em risco, mas também sabia que a honestidade era o único caminho para a redenção. Sentamos à mesa da cozinha, o lugar onde tantas conversas importantes já haviam acontecido. O silêncio era palpável, e eu sabia que precisava falar antes que perdesse a coragem. Com lágrimas nos olhos, contei a Felipe sobre minha solidão, sobre como me sentia distante dele, e sobre como Gabriel havia preenchido temporariamente aquele vazio. Eu disse a ele que, embora nunca tivesse chegado a trair fisicamente, a traição emocional havia sido real, e que isso me devastava. Eu disse a ele que o amava, que nunca deixei de amá-lo, mas que precisava que ele entendesse o quanto estava machucada e perdida. As palavras saíam de forma desordenada, enquanto eu tentava explicar o inexplicável. Felipe me ouviu em silêncio, seu rosto refletindo uma mistura de dor, surpresa e preocupação. Quando terminei, o silêncio que se seguiu foi ainda mais doloroso do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Eu me preparei para o pior, para gritos, para acusações, para o fim de tudo que construímos. Mas, para minha surpresa, Felipe não reagiu com raiva. Em vez disso, ele segurou minhas mãos com firmeza e, com uma voz baixa e contida, me disse que também sentia minha falta, que havia percebido quanto estávamos nos distanciando, mas que não sabia como mudar isso. Ele confessou que, em suas viagens, muitas vezes se perguntava se estava fazendo certo ao se dedicar tanto ao trabalho e se afastar de nossa vida juntos. E ali, naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, nós dois percebemos que ainda havia uma chance para nós, uma chance de nos reconectar e de reconstruir o que estava se perdendo. Se essa história está te fazendo refletir sobre suas próprias escolhas, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo relevante para você. Desde então, nossa relação se fortaleceu como nunca. Aprendemos a nos comunicar melhor, a valorizar mais o tempo que passamos juntos, e a nunca tomar o amor do outro como garantido. Decidimos tirar férias juntos, algo que há muito tempo não fazíamos. Viajamos para um lugar tranquilo, onde pudemos nos reconectar, longe das pressões e responsabilidades do dia a dia. Foi durante essa viagem que relembramos por que nos apaixonamos, porque escolhemos um ao outro, e como nosso amor ainda era a base de tudo o que tínhamos construído. Gabriel entendeu o que aconteceu e, respeitosamente, se afastou, mantendo nossa amizade, mas dando o espaço necessário para que Felipe e eu pudéssemos reconstruir nossa conexão. Ele se mudou para outra cidade, aceitando uma nova oportunidade de trabalho, e desde então, nos falamos apenas ocasionalmente. Não guardo nenhum rancor, pelo contrário, sou grata a ele por me fazer enxergar o que realmente importava. Outro aspecto que foi fundamental em nossa jornada de reconciliação foi o apoio mútuo. Felipe e eu percebemos que, para que nossa relação prosperasse, precisávamos ser aliados um do outro, e não adversários. Nós paramos de ver os problemas como algo que nos separava e começamos a enxergá-los como desafios que podíamos superar juntos.
Essa mudança de perspectiva fez toda a diferença. A partir dessa experiência, entendemos que o amor é uma escolha diária. Não é algo que simplesmente acontece ou desaparece. É algo que cultivamos com nossas ações, palavras e pensamentos. A cada dia, escolhemos nos amar, respeitar e apoiar, sabendo que essa é a base para um relacionamento duradouro e feliz. Além disso, nossa experiência me ensinou sobre a importância de buscar ajuda quando necessário. Conversamos com um terapeuta de casal, algo que eu nunca pensei que precisaríamos, mas que acabou sendo extremamente valioso. Ter um espaço seguro onde podíamos expressar nossos sentimentos sem medo de julgamento nos ajudou a entender melhor a nós mesmos e um ao outro. Às vezes, precisamos de uma perspectiva externa para enxergar o que não conseguimos ver sozinhos. Se você acredita que o amor é uma escolha diária, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias e dicas sobre relacionamentos. Finalmente, quero deixar uma mensagem para todos que estão assistindo: não desista do amor. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo quando você se sente tentada a buscar fora o que falta dentro, lembre-se de que o verdadeiro amor vale a pena. Ele exige trabalho, sim, mas é um trabalho que recompensa com uma conexão profunda e duradoura, que pode superar qualquer desafio. Depois de tudo que vivemos, eu percebi que o verdadeiro amor não é apenas sobre momentos felizes e fáceis. É sobre como lidamos com as dificuldades, como enfrentamos os desafios e, acima de tudo, como escolhemos ficar ao lado de quem amamos, mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Nos momentos mais difíceis, é fácil ser tentada a buscar conforto fora do relacionamento. A novidade, a atenção de alguém novo, pode parecer uma solução rápida para a solidão ou a frustração que sentimos. Mas eu aprendi que essa é uma solução ilusória. A verdadeira força de um relacionamento está na capacidade de ambos os parceiros olharem para dentro e se reconectarem, mesmo quando parece difícil. Felipe e eu aprendemos, da maneira mais difícil, que a comunicação é a base de qualquer relacionamento duradouro. Nós percebemos que tínhamos deixado de nos comunicar de maneira aberta e honesta, e isso havia criado um espaço entre nós que outros poderiam preencher. No entanto, em vez de permitir que esse espaço nos afastasse, decidimos trabalhar juntos para eliminá-lo. Começamos a dedicar tempo um ao outro novamente, a ouvir um ao outro sem julgamento, e a valorizar os pequenos momentos que, no final das contas, são os mais importantes. Outro aprendizado crucial que tirei dessa experiência foi a importância de não idealizar o relacionamento perfeito. Todos nós somos humanos, e isso significa que cometemos erros, temos dúvidas e, às vezes, sentimos falta. Mas isso não significa que o amor acabou ou que precisamos buscar fora o que já temos dentro de nós. Aprendi que o amor verdadeiro é imperfeito, mas é exatamente nessas imperfeições que ele se fortalece. Uma das coisas mais importantes que Felipe e eu fizemos foi resgatar as memórias que nos uniram no começo. Relembrar o motivo pelo qual nos apaixonamos, o que nos fez escolher um ao outro como parceiros de vida, nos ajudou a reconstruir a base do nosso relacionamento. Revisitar esses momentos nos deu a força e a motivação para trabalhar juntos em nossa relação e a compreensão de que, às vezes, precisamos redescobrir o amor que já existe, em vez de buscar algo novo. Eu também aprendi que perdoar a si mesmo é essencial. Por muito tempo, me culpei por ter deixado as coisas chegarem ao ponto que chegaram. Mas a verdade é que somos todos vulneráveis, e o importante é como reagimos quando percebemos que estamos no caminho errado. A capacidade de perdoar a mim mesma e a Felipe, por nossas falhas, nos permitiu seguir em frente e reconstruir nossa conexão. Hoje, posso dizer que nosso amor é mais forte do que nunca, porque passamos por uma prova difícil e saímos dela mais unidos. Sabemos que não somos perfeitos, mas estamos comprometidos em continuar crescendo juntos, aprendendo com nossos erros e celebrando nossas vitórias, por menores que sejam. Nossa viagem para um lugar tranquilo foi um marco nesse processo de cura e reconexão. Estar longe de tudo, apenas nós dois, nos permitiu reconectar com a essência do nosso relacionamento, longe das distrações e pressões do dia a dia. Gabriel foi um catalisador para essa transformação. Embora inicialmente tenha representado uma tentação, ele acabou sendo o espelho que refletiu o que realmente estava faltando em nosso relacionamento. Sua presença, paradoxalmente,
nos ajudou a enxergar o que precisávamos mudar para salvar nosso casamento. Por isso, em vez de raiva ou ressentimento, o que sinto é gratidão por ele ter desempenhado um papel crucial nesse momento de nossas vidas. E você, já passou por uma situação em que precisou redescobrir o amor no seu relacionamento? Deixe um comentário contando sua história. Sua experiência pode ajudar muitos a encontrar o caminho de volta para o amor verdadeiro. Obrigada por acompanhar essa jornada comigo até o final. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais conteúdos como este. E lembre-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Até o próximo vídeo.